Então eu vou procurar um universitário para a gente ler o capítulo 1 de Atos. Quem tiver aí pode ler, vou pedir a você se está lendo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto. Gente, a gente viu aí, uma pessoa desobediente, será que vai ter salvação? Não. Então a gente vê, no dia do Pentecostes, era tudo se reunido no mesmo lugar. Gente, o que aconteceu? Eles foram para esse mesmo lugar por causa de quê? De um mandato. Se uma pessoa não mandasse ele ir para aquele lugar, ele não ia se reunir. Hoje nós estamos aqui o quê? Reunido no mesmo lugar, né? Da onde a gente está procurando o quê? Plenitude, né? Do Espírito Santo, para nós estar o quê? Cheio. Então teve um cidadão que morreu por nós e mandou aqueles pessoal discípulos para o mesmo lugar. Então, gente, se eu, por exemplo, se o que Jesus, eu não estiver aqui na igreja no mesmo lugar, você acha que eu vou ser salvo? Eu estiver lá fora fazendo muita coisa, barbaridade, será que eu vou ser salvo? Não vou. Então a gente vê que estava todos reunidos no mesmo lugar. Então a gente tem que entender que aqueles discípulos, eles estavam tudo no mesmo lugar. Vamos descer aí, capítulo 2. Verso 2, é. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aí, a gente vê, né, que de repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa, toda. Então alguém recebeu esses poderes, foi o quê? Que estava dentro da casa. Eu fora eu ia receber esse poder? Quem que ficou de fora ia receber esse poder? Jamais. Jamais ia receber esse poder para ser uma pessoa transformada. Aí às vezes a gente ora assim: Senhor, abençoe que fulano seja isso, que abençoe ele. Fulano está lá sempre tendo problema. Mas o que acontece? Aquelas pessoas estavam ali todo reunido no mesmo lugar. Foi o quê? Desceu o vento, né? E encheu toda a casa. A casa ficou transbordando. Para a gente entender melhor o que acontece. Quando aquela casa ficou cheia, gente, aquelas pessoas foram pessoas que estavam ali reunidas, foram pessoas transformadas. Foram pessoas que estavam ali reunidas no mesmo lugar, pedindo perdão a um outro, dizendo: fulano, eu errei, eu sou melhor que você, eu te passei a perna, te dei um calote tal dia. Entende? Eu queria te bater, eu queria ser melhor que você. Então estava ali reunido no mesmo lugar, pedindo proteção a Deus e misericórdia, que Deus trocasse nos corações dele, para eles deixar as coisas que não agradavam a Deus. E às vezes não agrada nem ser humano. Quando a gente é com o ser humano, a gente também não agrada a ele. Aí estava tudo reunido no mesmo lugar, e a casa foi cheia. A gente está aqui. O Espírito Santo, está todos nós precisando da plenitude do Espírito Santo. Você já pensou o Espírito Santo chegar aqui? Quem está de fora, será que vai receber esse Espírito Santo? E às vezes a gente tem coisa para a gente pensar. Será que eu vou receber o Espírito Santo? Eu lá fora, na festa mundana, criando problema com as pessoas. Será que eu vou receber essa plenitude do Espírito Santo? Gente, a gente tem que ter consciência que não vai. Jamais Deus vai pegar uma pessoa e levar por ser uma pessoa problemática, uma pessoa que está fazendo coisa errada, se não tiver uma transformação. A gente entendeu que aquele discípulo teve transformação. Ele foi libertado, ele foi perdoado uns aos outros. Não existia mágoa nenhuma nele, no coração dele. Às vezes a pessoa fala uma coisa com a gente fica com o coração inteiro de explodir de raiva, querendo até esganar aquela pessoa, mas aquelas pessoas, eles foram pessoas transformadas. E ser transformado depende de nós ser transformado. Capítulo 3. Carlos 2, vai? Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou
usou uma sobre cada um deles. A gente está vendo, né? E aparecendo língua como de fogo, e cada uma sobre eles. Gente, eles receberam esse dom porque estava lá estava lá pedindo perdão a Deus para ser pessoa transformada. Jamais a gente vai para o céu com o coração sujo. Jamais, se a gente não tiver uma transformação, uma libertação de vontade de dizer assim: eu almejo o céu, Jesus Cristo vai voltar. E se a gente ficar aqui brincando de cristão, não vai adiantar nada. Porque você vê, a gente vê, né, esse Judas estava dentro da igreja também. O que foi que aconteceu com Judas? Pedro estava dentro da igreja, mas Pedro se arrependeu de coração. Ah, mas a gente vê isso falar assim: não, mas Pedro era impetuoso, Pedro era isso, era aquilo. Se a gente estivesse no lugar de Pedro, a gente faria a mesma coisa. E Pedro, eu admiro muito que Pedro era muito curioso. Pedro perguntava: não, Senhor, às vezes ele tomava a frente, mas ele, quando você vê, a gente vê Pedro foi uma pessoa de dizer assim: Senhor, afasta de mim que eu não presto. Quem é a gente para chegar aqui, Jesus chegar aqui e dizer que eu não presto? É ruim, o cara vai dizer: não, Senhor, eu sou gente boa, eu sou uma pessoa muito bom, eu faço isso, faço aquilo, já vai contando, mesmo de desculpa, vai querer ser salvo. E Pedro não me dizia: Senhor, afasta de mim que eu não presto, eu não valo nada, eu não sou digno de estar na tua presença. Às vezes nós queremos estar na presença de Deus com o coração sujo, fazendo algo errado, com as pessoas, com nós mesmos. Às vezes você não zela nem de seu corpo e quer ser salvo. Gente, é muito difícil. Às vezes eu falo que difícil é fazer um apartamento, a gente faz, mas se a gente não tiver consciência que a gente tem que ser pessoa transformada e cheio do Espírito Santo. Eu preguei essa mensagem aqui, acho que foi quarta-feira, semana passada. Eu não achei muito, né, que nem no YouTube eu não botei, mas foi uma mensagem. Hoje aconteceu um episódio e eu disse: Senhor, se for por vontade do Senhor, fulano, se não for, eu vou passar a mesma mensagem. Gente, nós como cristão, nós temos que deixar muita coisa para trás. Nós temos que deixar muita para ir para o céu, porque Deus não vai levar, Jesus não vai chegar aqui para buscar, vai levar a gente errado para o céu. Não adianta você estar errado e querer ir para o céu, porque não vai. Só vai para o céu gente transformada como aquele discípulo foi. E muitas pessoas, às vezes, acham que quer ir para o céu de qualquer maneira, fazendo de qualquer, quebrando o sábado, o dia do Senhor. Gente, para com isso. A gente conhece, a gente entende que o sábado é dia do Senhor, é santo, é santificado, é abençoado. Então Deus está dizendo: meu filho, vai, Jesus disse, vai para lá, que lá vai vir outro, eu vou subir e vai descer o Espírito Santo. E aí é difícil se a gente ver. O capítulo é o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar. Aí a gente vê, né, que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo, transbordando, e começaram a falar em outra língua. Às vezes a gente diz assim: mas que outra língua? É língua essa que os pessoal caem de maia? Gente, vou falar uma coisa, eu já tive uns lugares, vocês sabem, vocês entendem. Quando eu era novo, eu ia para esse lugar, né, que a pessoa caía. As pessoas falam nessa língua que o povo cai. E é um negócio meio estranho. Vezes eu, quando era viazia, né? Todos nós é do mundo, agora a gente não pratica as coisas do mundo, a gente não tem que praticar, e nem está no meio da barbaridade dos mundos. Eu vi as pessoas cair lá, se enrolavam, falavam de língua e falavam isso. Gente, isso não, essa língua não é de Deus. Essa que eles falavam, todos falavam, porque a gente viu que eles estavam todos reunidos na casa de Deus. Todos estavam reunidos. Quando a gente entender que a realidade, a gente tem que ser transformado, aí nós vai ter libertação. Mas quando a gente pegar as coisas do mundo e levar no nosso coração, a gente não pode, a Bíblia fala que a gente não pode amar a dor de Deus.
ou Deus ou o diabo. É os dois caminhos que a gente tem. Às vezes as pessoas dizem assim, uma vez eu estava falando com a irmã, minha irmã não era assim. Eu não quero ser salva. Eu disse, mas a senhora não vai ser salva, vai ser queimada com o inimigo. Não adianta, não tem outro termo, é a misericórdia. Misericórdia, a escolha é sua, irmã. Fulana, a escolha é sua. Deus não vai impedir de você ser queimada. Se você quiser ser salvo, você vai ser salvo. Se você não quiser, vai ser queimada. Não tem dois termos. Às vezes é isso que a gente tem que entender. Quando a gente entender que todo estava reunido, que nem a gente estava aqui, está aqui, a gente está procurando o quê? Poder, conhecimento, entender a palavra de Deus mais e esperando a chuva serônica que é o Espírito Santo sobre nós. É o nosso sonho e nosso desejo. Se eu estiver fora, meu amigo, já era. Você já pensou, quando Noé, Deus mandou Noé fechar a lá, e estava fora, se acabou, perdeu a vida, porque estava fora da casa de Deus. Deus, ali era a casa de Deus naquele momento, naqueles momentos era a casa de Deus, todos tinham que estar lá, entende? A gente vê que só foi só a família de Noé. É triste a gente ver isso, né? Que a maioria, foi a minoria, né? E a maioria está aí querendo o quê? Fazendo coisa que não agrada a Deus. Gente, verso 5, quando chegar mais para frente. Em Jerusalém estavam então os judeus, os religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. A gente vê, estava o quê? Vários religiosos, né? Lá em Jerusalém. O que aconteceu? Todos. Então, aquele momento que Deus mandou aquele povo ir para lá e depois ficar lá, estavam todos vários religiosos de vários, né, lugares para receber o que? Ali, Deus, naquele momento, Deus o que? Eu vou mandar meus filhos para lá e agora vai chegar a hora de ser uma transformação para transformar várias pessoas. Aí tem gente que diz assim, mas eu estou aqui não pregando aqui, às vezes eu não quero respeitar a hora ali que a igreja tem a meta da igreja. Aí eu prego e diz assim, o Espírito Santo me usou aqui agora. Aí você tem gente desconhecida, você morre de pregar e ninguém se convence, ninguém se converte. O Espírito Santo é para convencer as pessoas, converter as pessoas a entender você chorar. Porque quando você e eu choro, que o Espírito Santo toca o seu coração, você chora, você sabia? Você chora assim e diz, meu Deus, eu estou errado. Isso é o dom do Espírito Santo tocar em seu coração. Quando você desvia por um caminho aqui, que vai para esse caminho aqui, que você está errado, o Espírito Santo diz, ei, cai fora daí, esse caminho não é o correto para você, o caminho correto é esse aqui. Isso é o Espírito Santo te usar. E o Espírito Santo usa para você transformar, para a pessoa pregar, para transformar as pessoas. Não é meu dizendo passar um horário, levar até meia-noite pregando e dizendo que o Espírito Santo está me usando. Entende? Aí a pessoa acha que não, vou pregar e o Espírito Santo me usou aqui agora. Aí, toma em pregação. Gente, não adianta. O Espírito Santo usa você, usa eu para transformar as pessoas e transformar a própria gente, que às vezes a gente nem é transformado. Verso 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você vê, né? Cada um, quando se tomava perplexidade, cada um falava em sua própria língua. Entendeu? E eles entendiam, quando eles falavam, aquele povo lá que estava lá de várias pessoas, eles entendiam. Eles entendiam o que ele estava falando. Hoje, às vezes, se você for falar em língua, que essa língua vai falar, e ninguém entende. Apenas, quando eu falei que eu fui naquele lugar, onde assim, todo mundo sabe o que quer dizer, onde foi, mas todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Era falando e ninguém entendia nada, só se enrolando pelo chão. Então, gente, o Espírito Santo que fala conosco é esse. Esse é o Espírito Santo que a gente deve dar ouvido. Se a gente der ouvido a outro Espírito Santo, não vem de Deus. Espírito do maligno, aquele que fala em língua, cai, se arrebenta todo. Esse não é de Deus. O Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas estavam reunidas para ter transformação.
Como é que eu quero receber um poder se eu não tenho uma transformação? Como é que eu quero receber um poder se eu não procuro receber as bênçãos? Eu tenho que estar procurando receber a bênção para receber as coisas. Então Deus mandou ele para aquele lugar para ele ficar lá reunido para receber a bênção do Espírito Santo. A gente vê quando aqueles homens pregavam, as pessoas se convertiam. Quando ele pregava, as pessoas choravam de amor. Não adianta a gente, às vezes, querer forçar a barra das pessoas para se batizar e as pessoas não querem nada com Cristo. É mesmo que esses batismos que a gente tem aí, relâmpago, vulgo, fechou. Isso, gente, não adianta. Porque Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa que se batizou rápido e a gente às vezes não quis treinar, porque a gente tinha a igreja, a gente treina, dá estudo. Eu sou bom de estudo, não, mas Joy Carly, minha esposa, é tudo bom. Mas, e a irmã, não sei, né? Mas o que acontece, Jéssica, todo mundo, o que acontece aqui vai acompanhando. Aí você vai receber a mensagem do Espírito Santo falar em seu coração, fulano, a realidade, a vida é essa. Você tem que aprender que o dom do Espírito Santo, ele vai tocar em seu coração e você vai ser pessoa transformada. Quando você e eu não ser transformado, não adianta nada. Vai ficar brincando com Deus e fazendo a vontade de Satanás. Porque não adianta. Mas você diz assim, mas Bilhão, o que é fazer a vontade de Satanás? Fazer a vontade de Satanás é como mentindo, enrolando as pessoas, querer tirar a vontade de cima das pessoas, fazendo coisa que não agrada a Deus, às vezes usando adorno que não é de Deus, que a própria Escritura diz, você não use isso, comendo um alimento que não é de Deus, e Deus dizendo, não coma isso, e eu comendo. Então eu estou fazendo a vontade do que é ruim. Não adianta ficar brincando de ser cristão, porque o céu é para a pessoa transformada, e eu tenho que ser transformado. Se eu não ser transformado, não vai adiantar nada. Vai nadar e morrer na praia, porque Deus não vai levar ninguém para o céu. O que a gente está vendo aqui na Bíblia está falando que tem que ter transformação. E Deus, Jesus mandou as pessoas para aquele tempo. Se eles não fossem obedientes, jamais ele receberia a plenitude do Espírito Santo. Não ia, gente, não adianta que não ia. Verso 7, por favor. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Aí a gente vê, né? O que é que eles faziam? Mas, poxa, esses caras são o quê? Não são galileus que estão falando isso? É eles que estão falando, gente. Se você, a Bíblia toda ensina a gente a viver. Nós que é teimoso, cheio de problemas, estavam aqui dizendo, rapaz, a gente vê de longe, e esses rapazes falando em outras línguas, a gente conhecendo a língua que ele está falando, a própria língua deles, materna, e ele está falando, a gente está entendendo tudo. É isso que Deus está falando para a gente. Se a gente não entender o que Deus está dizendo para a gente, não vai adiantar nada. Não vai ficar só ouvir a mensagem e não deixar as coisas mudando. Verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí a gente vê, né? Eles mesmo questionaram, mas como? Falar em própria nossa língua materna? A gente, né, de lá não tinha nem conhecimento falando com outras línguas, que a gente sabe, né, que eles falam de outra língua, que se for para os Estados Unidos, eu não vou saber nem onde eu estou, nem o que eu estou falando. Eles não, mas aí esse povo falando em outra, com a língua dele, própria língua materna, e a gente entendendo tudo, é meio difícil. Então o que acontece? Eles entendiam e Deus está fazendo o que? Uma transformação no coração daquele povo, uma libertação para ele ser salvo. O que Deus quer é que a gente seja o quê? Libertado. Larga as coisas mundanas, larga as coisas que não agradam a Deus. A gente tem que largar mentira, falsidade. Às vezes a gente é falso pra caramba, problemático. Tem que largar a falsidade. Se você não largar, céu não adianta. O único céu que a pessoa fica aqui, vai ficar, é para ser queimado com Satanás. A decisão de Deus é assim, porque Jesus Cristo vai descer e vai, os mortos
em Cristo e vai mandar, né? Levanta, os anjos vão dizer, levanta que teu pai te chama. E os vivos vão ser transladados. E os que vai ficar aqui, meu amigo, é perdição. Ontem até eu estava conversando com um rapaz essa semana lá. Ele disse que as pessoas vão ter uma chance quando Jesus voltar. Ele fica atrás de chance. Chance é ser queimado e ir para o fogo. Que aí agora a terra vai ser purificada. Ele eu disse ele é cristão, ele é. Então, gente, a transformação e para ser vai ter chance, a única chance é essa aí. Se quiser outra chance, fica fazendo a coisa errada. Se não quiser, procura fazer as coisas certas para procurar fazer a vontade de Deus. Verso 9. Quem tiver pode mandar aí. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Aí a gente vê, né? Quantas pessoas vêm de outros países para ver, né? Eles falaram, o momento era aqueles dos discípulos falar de língua. O momento era aquele, a oportunidade. Mas por que esses discípulos falaram e eles entenderam? Porque ele estava preparado. Ele estava na casa, no templo que Deus mandou. Então não adianta a pessoa ficar fora do templo e querer receber graça e poder, porque não vai. Como é que eu vou aprender uma coisa se eu não trabalho na profissão? Como é que eu vou ser um profissional? Não tem, gente, não tem meio para a gente aprender. Para eu aprender a profissão, eu tenho que trabalhar naquilo que eu quero. Vou lá para você, lembra dessa? Agora deu 10 e o 11. Vai ler o 10 e 10 para não te adiantar. Lá. 10 e 11? Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvidos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Aí a gente vê, né? Quantas pessoas veem daquele lugar e eles viram falar da grandeza de Deus com as próprias línguas. Ele estava honrando o nome de Deus, porque ele viu, não, mas como devemos vir desses lugares tudo e vir falar da grandeza de Deus, que Deus é o que? Deus é quem salva, Deus é quem liberta, Deus é quem transforma. Gente, é uma transformação, cada dia tem que ser transformado. Eu, quando não era crente, Jéssica era pequenininha, já também pequena, me chamava para a igreja, eu gostava, sempre eu vejo acontece aqui, eu gostava de ouvir reggae mesmo em música que sacudia mesmo. Quando eles me chamavam, eu tinha vontade de ir, mas a Giovanna tinha um modo sempre de eu achava que estava me pressionando. Eu não queria ir. Eu queria fazer as coisas pela minha vontade de Deus. Mas até às vezes eu já disse que quando xinguei o Espírito Santo não tem perdão, mas acho que eu já xinguei, viu? Mas, gente, você é doloroso. O Espírito Santo, Deus, quando ele quer te salvar, ele faz tudo. Aí o Giovanni uma vez falou, foi de falar do Espírito Santo, eu respondi que eu não sou bom ainda não, mas às vezes a gente tem nosso lado ruim, a gente ainda é ignorante, a gente não tirou tudo da gente, é porque às vezes as pessoas não pisam em seu pé, quando pisa você fica nervoso. Aí Giovanni me chamava, eu não queria ir, mas quando o menino saiu, eu via a Jéssica sair bem vestidinha, Jean, eu ainda dava vontade de dizer, eu não vou não, mas eu uma vez comecei a assistir um DVD de Luiz Gonçalves. E aí eu vi umas mensagens, eu assisti todo nesse dia. Mas eu vi, aí Giovanni tomava estudo também, e eu vi ela dar estudo, mas aquilo eu conhecia que não tinha, que as pessoas pegaram fora não tinha na Bíblia. Mas ficava quieto, também não dizia, não queria dar o braço a torcer, porque nós seres humanos não é só homem nem mulher não. Todo mundo, ninguém quer dar o braço a torcer. Todo mundo é certinho. Aí eu, e como para frente, vai, e aquela vontade. Mas um belo dia, eu fui fazer um serviço lá do cara, e aí o Espírito Santo tocou no meu coração, você não vai, eu disse, eu vou, que você tem o compromisso, eu vou rapar. E aquela voz dizendo, você não vai, eu vou. Aí eu fui, ele me acertado, porque a pior coisa é você não ter palavra. Você tem que ter palavra com Deus e com o ser humano. Aí eu fui. Mas eu disse, sábado, eu já fui logo fazer uma promessa, foi logo fazendo um pacto com ele. Eu disse, eu vou, sábado, agora esse sábado eu vou, mas sábado eu não vou não, eu trabalhava muito. Aí no sábado eu não fui. Aí veio um rapaz pregando sobre Pedro, rapaz, me bateu uma crise de choro. Jéssica vinha, foi assim. Eu peguei o microfone da mão, eu queria pegar o microfone da mão do rapaz, a pus para batizar. Gente, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, você é transformado. Glória a Deus, meu E
Então Ele quer transformar nós, todos nós. Se nós não tiver transformação, não adianta você estar brincando de cristão de qualquer. Brinque como fosse, não brinque, carrega a sua responsabilidade. Leva o 12, Jéssica. Todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Aí você vê todos perplexos. O que é que eles querem dizer? A mensagem que ele quer dizer para eles. Ele quer falar a plenitude do Espírito Santo, para eles entender a realidade, eles entender que eles precisam de libertação, eles precisam de salvação, que nem nós precisamos de salvação. Se nós, gente, não ficar, não acordar para entender a salvação, não adianta. John, o 13, John. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí você vê, zombando. Vem cá, uma zombaria dessa era de quem? Satanás, gente. Quando você vê uma pessoa zombando de outro, ele não está sendo usado por Deus, ele está sendo usado por inimigo. Deus não zomba de ninguém. Deus não quer fazer você. Ele quer fazer você e eu uma pessoa transformado e libertado. Eu quero ver o universitário agora ler Pedro 14 até 17 para a gente encerrar. Carla, prepara aquele louvor para gente o mesmo louvor que ele cantou. Não, aqui no mesmo local. É o 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vedes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Obrigado, irmão. Gente, você vê o que é a plenitude do Espírito Santo. Olha o que é Pedro. Eu fico olhando, a gente acha que Pedro é uma pessoa problemática, mas Pedro foi um homem de decisão. Pedro foi um homem que levantou e disse: meu amigo, você vê no meio do 12, não, meu amigo, não é assim que funciona, não. Funciona é assim, desse jeito. O negócio anda dessa maneira. Pedro foi tão corajoso que Pedro entrou nas águas. Quem os outros, nenhum teve coragem. Pedro foi uma pessoa que foi uma pessoa transformada, uma pessoa libertada. E quando você e eu é libertado, você vai receber a plenitude do Espírito Santo. Amém. Pedro recebeu. Você vê que Pedro foi tão, que Pedro morreu de cabeça. Ele disse: olha, eu nem sou digno de morrer como Jesus Cristo morreu. Pediu para ser degolado de cabeça para baixo. Gente, é muita transformação, é muito amor por Deus, que às vezes ele está na igreja só dizendo: ah, eu amo Deus, eu faço isso, faço aquilo. Meu amigo, para amar Deus depende de transformação. Para ser obediente a Deus, precisa de deixar as coisas mundanas. Não adianta eu estar no mundo fazendo as coisas que não agradam a Deus e dizendo que eu vou agradar a Deus, porque não adianta. Mentira te sabe que vem em Satanás. João 8,44 faz: quem mente é filho do diabo. E se você quiser andar mentindo, meu amigo, pode mentir, porque está fazendo parte do inimigo. Porque naquele dia que Jesus voltar, vai ser perdido. E Deus jamais vai querer que você seja perdido, e nem eu. Deus quer que a gente seja salvo e libertado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, dê sabedoria do céu para cada dia a gente continuar na presença dele e ser pessoa transformada também. Porque se a gente for transformada, a gente vai para o céu. Se não for, meu amigo, não adianta. Aí, cara, louvor.
aqui e está lá fora também. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor mandou o seu Filho para morrer, para dar salvação a todos nós, Pai. Mas também depende de nós, que se a gente quiser, nós ser salvos. Se não quiser, o Senhor não vai forçar ninguém. Pai amado, Pai querido, estás teus filhos tudo aqui na tua casa, as crianças, todos os adultos também. Que o Senhor nos inspire, Pai, para cada dia ter sabedoria no andar dos teus caminhos, ser pessoa transformada e libertada, Pai. Nos use, Espírito Santo, por favor. A gente precisa da presença do Senhor. Moisés disse que se o Senhor não fosse, que ele não ia, mas ele pediu a presença do Senhor. É o que nós estamos pedindo também, a presença do Senhor conosco, Pai. Nos ajuda, Pai, a cada dia, cada passo que a gente der, estar na tua presença e fazer o teu querer, Pai. Por favor, Pai do céu, a gente clama ao Senhor por plenitude do Espírito Santo, Pai. Todos nós, Pai amado, quer receber, a gente já tem o poder do Espírito Santo para se batiza, mas a gente quer mais, quer ser cheio que nem Pedro disse que foi, Pai. A gente quer transbordar para quando falar, as pessoas dizer, esse é um servo de Deus. Que o Senhor nos ajude, dê sabedoria cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém.